amores, na aula de hoje eu trouxe a produção dessa bolsa maravilhosa, que é uma proposta de bolsa mais luxuosa, com esse fio que é um encanto de lindo. E eu espero muito que vocês gostem da aula. Se você gostar, deixa teu like, teu comentário, se inscreve no canal, vou ficar muito feliz de ter vocês por aqui. Então, vamos lá para a lista completa de materiais. E os materiais que nós vamos precisar para confeccionar a nossa bolsa midi será fio rabo de rato, tá? Nós vamos estar utilizando 6 rolos. Eu vou estar fazendo com 2 cores juntas, tá? Vocês podem fazer, por exemplo, todo de uma cor só. São 6 rolos de uma cor só ou 3 de cada cor. Eu vou estar utilizando aqui a cor 297, tá? Cada rolo desse aqui vem com 50 metros, esse é o de 2 milímetros. Então, essa outra cor é a cor ouro, tá? Mesma espessura, mesma quantidade de metros. Então, 6 rolos é o suficiente. Aproveita que tem esse fio aqui lá na Bags Acessórios, está em promoção. Você sabe que depois de janeiro pra cá, né, de 2026, o valor de muitas coisas reajustaram o preço, principalmente frete, materiais. Por conta do aumento dos impostos, muita coisa aumentou o preço, né? E lá esse fio ainda está do valor do ano passado e na promoção. Então, ó, já te aconselho a correr para adquirir o seu antes que acabe, tá? E super compensa, né? Porque é um fio maravilhoso, um fio de material que a gente chama de seda, né? Dá aquele acabamento perfeito para as bolsas. Por isso eu escolhi este fio aqui, porque é uma bolsa mesmo para ser bem luxuosa. Vou estar também utilizando para essa espessura dos 2 fios juntos, a agulha 5,5. Pode ser a 6, a 6,5, dependendo da tensão do seu ponto, tá? Vou pegar também uma agulha de uma espessura um pouquinho mais fina, para que eu possa ajudar na hora de fazer arremate, algum momento ou outro eu precisar dela. Então, vou ter sempre disponível uma um pouquinho mais fina. Vou estar utilizando 2 argolas articuladas de número P, tá? Essa aqui é de 2 centímetros. Vou usar também o botão magnético de 18 milímetros. Esse aqui é com essas alcinhas, né? Pra costura. A minha etiqueta da Personalize Online tem cupom de desconto. Vou deixar na descrição do vídeo e está aqui pra vocês, tá? O contato do pessoal da Personalize Online, que é uma etiqueta de metal com garrinhas que dá super certo para este modelo. Vou utilizar a alça, essa é a alça de correntes, corrente fina, tá? Lixada com mosquetão. E o tecido para fazer a forração. Também vou precisar da tesoura. Você vai pegar aí os 2 fios, tá? Junta aí, a gente vem e faz aqui uma laçadinha inicial. Lembrando que eu estou usando a agulha 5,5, pode ser até a 6, 6,5 para juntar, para fazer, né, confeccionar com os 2 fios juntos, tá? O importante é que a agulha consiga puxar o fio, tá vendo, ó? Aqui, você consegue puxar os 2 fios tranquilamente. Então, a gente vai fazer aqui, ó, um cordão de correntes, tá? Essa bolsa fica muito linda, gente. A atenção aqui de vocês é sempre de nunca pegar apenas um fio, tem que sempre pegar os 2, tá? Então, vamos fazer esse cordão de correntinhas, vamos fazer um total de 36 correntes. Nós fizemos aqui 36 correntes, eu vou até medir aqui nessa régua, aproximadamente, gente, ó, 37 centímetros. Mas eu vou fazer uma corrente a mais só para dar altura, então eu vou fazer total de 37 correntes, tá? 36 para base, 37 porque vai ser uma para me pular aqui para dar altura. Então, eu vou pular essa última, que é a 37, vou vir na anterior. Aqui é a parte da frente das correntes, aqui é a parte de trás. Na parte de trás tem esse altinho aqui, ó. É aqui o local onde a gente vai entrar. Então, pula esse ponto, vem no anterior, na parte de trás, entra, pega o fio, passa aqui e faz o ponto baixo. Vai lá no próxima corrente, ó, passa por dentro dos 2 fios, tá vendo, ó? Pega o fio e faz o ponto, opa. E aí, é só seguir fazendo. A outra coisa, pessoal, essa mesma bolsa dá pra vocês fazerem com o fio náutico de 5 milímetros, tá? Que aí fica o mesmo tamanho. Agora, se vocês forem fazer com o fio náutico mais fino, ela vai ficar menor se você fizer a mesma quantidade de pontos. Então, você vai ter que adaptar para mais pontos aí, tá? E vai fazendo aí pelas medidas. Então, a gente vai fazer esse trabalhado, olha como fica lindo, né? Essa combinação de 2 cores. E aí, faz esse trabalhado até preencher toda aqui essa correntinha, né? Com
os pontos, né? Então, a gente vai ter que, ao final, 36 pontos baixos. Estou finalizando o último ponto. E aqui a gente tem, ó, os nossos 36 pontos, 36 pontos baixos, tá? Então, aqui a gente vai fazer agora uma corrente para dar altura, vira a sua peça e a gente volta tecendo pontos baixos, só que agora com uma pequena diferença. Você vem aqui no primeiro ponto, ao invés de você entrar aqui, ó, debaixo das duas laçadinhas, você vai entrar apenas pegando essa aqui, que eu chamo que é a de trás, tá vendo, ó? Então, pega aqui e faz o ponto baixo. Vai no próximo, ó, e faz o ponto baixo. Lembrando de passar por dentro dos dois fios que a gente tá aqui, ó, tá? Não só de um. Ah, pessoal, vocês podem também, caso queiram, fazer essa bolsa com o fio 2 milímetros, uma perninha do fio 2 milímetros e uma perninha do fio rabo de rato. Eu acho que vai ficar muito linda também, que vai dar um tanto de brilho, né? Então, por exemplo, digamos que eu pegue o fio 2 milímetros champanhe, e junte com esse aqui, né, o rabo de rato, eu bem aqui o champanhe. Eu falo 2 milímetros porque ele se assemelha na espessura. Então, é como se você estivesse usando 2 rabos de rato, só que aí você vai trabalhar, ó, os dois juntos, o champanhe, 2 milímetros com o rabo de rato. Então, são duas cores, ó, que são bem próximas, né, e vai dar, assim, um brilho legal a peça, e vai usar menos esse aqui, tá bom? É uma dica que eu deixo pra vocês. Ainda não fiz, mas acredito que sim, dá pra fazer. Então, você compraria, tipo, um rolo desse aqui, e mais a quantidade que precisa, né, desse aqui eu não sei exatamente, talvez 4, teria que fazer um teste, né? Não tem como eu precisar pra vocês, mas sim, é uma opção que dá pra fazer e você faz aí conforme você quiser, faz uma de modelo e depois verifica direitinho se você gostou ou não, ou faz alguns pontinhos pra analisar, tá bom? É uma dica. E também, assim, essa aqui, ela é a opção mais de festa mesmo, né? Então, ela é pra ser, assim, mais glamurosa. Por isso, ela é toda no fio rabo de rato. A gente, às vezes, acha o rabo de rato caro. Porém, assim, a qualidade desse fio, gente, é surreal. É impecável, né? Então, tudo tem seu preço. Então, acaba que se você quer uma bolsa maravilhosa, chique, de festa, de formatura, de casamento, quer fornecer para o seu cliente uma opção, ou ela deseja, né, nessa opção, então tem que pagar o custo do material, né? Material de qualidade. Então, tudo tem o seu preço. E eu acredito que super compensa, né? Porque é uma bolsa chique. Às vezes a pessoa paga numa clutch aí de comércio, né? De loja, de boutique, sei lá, 800, 700 reais ou até mais, né? E nem reclama. E essa que é feita à mão, totalmente exclusiva, né? Então, vale muito mais. Então, é esse o processo. Vocês estão vendo que eu tô trabalhando só pegando a perninha de trás e em todos os pontos. E vai fazer isso toda a sua carreira, tá bom? Até completar. Quando finalizar a carreira, volta, repete o mesmo processo, sempre pegando a perninha de trás em cada carreira. E aqui eu estou finalizando a segunda carreira e voltei só para mostrar para vocês mais uma vez. Então, você faz uma corrente para dar altura, vira a sua peça. No primeiro ponto, ó, pegando a perninha de trás, você vem e faz o ponto baixo, certo? E assim segue fazendo toda a sua carreira. A gente vai fazer várias carreiras aqui. Vai ter momento que você vai precisar trocar o fio, porque vai acabar o rolinho, né? Ele só vem 50 metros. E é só você seguir fazendo, fazendo normalmente. Então, digamos que, às vezes, até acaba primeiro um do que o outro, né? Então, digamos que o dourado acabou, tá só na pontinha aqui, o final. Eu vou pegar aqui, tem um restinho aqui de um, só pra mostrar pra vocês, ó. Tanto de uma cor ou de outra, tanto faz. A forma quando acabar é o processo é o mesmo. Senão, digamos, você vai aqui, vai pegar o fio e aqui, ó, digamos que esse dourado já finalizou, tá? Tá terminando, tem só uma pontinha aqui, até aqui. Então, você passa ele pra cá e na hora de pegar aqui o fio, você já pega com o dourado do próximo rolo. E aí, vem aqui, ó, e finaliza o ponto com ele. Aí, aqui atrás vai ter duas perninhas, ó. Aquela que acabou e essa do inicial. Você dá um ou dois nozinhos, certo? Ó, assim. E aí, deixa aqui, reserva. E aí, quando você for fazer, continua fazendo já com um rolo novo. Digamos que é esse aqui do exemplo, né?
E aí, vai fazendo. Quando o outro acabar, a outra cor, mesma coisa. Repete o mesmo processo de emenda, tá? E aí, sempre deixa as emendas pro mesmo lado. Então, digamos que quando eu estiver voltando e acabar, por exemplo, esse outro, eu tenho que colocar o nó pro lado de lá, tá bom? Não, tem que ficar sempre pro mesmo lado que tá já o primeiro, ó. Sempre pro mesmo lado. Então, vamos fazer aqui uma simulação, rapidinho, ó. Digamos que você... esse aqui que é o lado que eu quero que fique o nó. Então, ao invés de dar nó aqui, eu puxo o primeiro, ó. Eu desmancho aqui antes de dar o nó. Vou trazer aqui o fio primeiro. Posso dar só um pontinho e trazer todo ele pra frente, que seria a parte onde eu quero que fique escondido, que tá todas as minhas emendas, né? Os nozinhos. Aí, eu venho, faço meu ponto normal, ó. Aqui, faço o próximo e trago essas perninhas pra cá, que ela vai ficar pra esse lado e não pro outro, porque o outro, digamos, é o lado que vai ficar sem emenda e esse é o lado da emenda, certo? Então, se caso for assim, é só você, ó, e vem aqui e dá um nozinho novamente. Depois, a gente vai queimar, corta o excesso, queima e cola, certo? Então, é esse processo quando você precisar fazer emenda, porque o rolinho, ó, vem pouco fio, tá bom? Você vai fazer algumas emendas aí durante esse processo. Então, eu vou crescer aqui bastante, vou deixar aqui bem grande a nossa bolsa, né? Em torno dos 22 a 23 centímetros, tá? Aqui, ó. Quando chegar mais ou menos na medida que eu quero, eu volto com vocês. Bem, pessoal, aqui eu terminei de fazer aqui as carreiras que eu preciso, tá? Vou contar aqui com vocês, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 27 carreiras. Tô contando essa parte alta porque aqui, ó, é uma, aqui é outra. Aqui, ó, é uma, aqui é outra. Então, de duas em duas também dá certo. Fiz 27 carreiras. E agora, essa medida pra vocês, ó, aproximadamente 24 centímetros, tá? Então, 24 por 35. É o que eu tenho neste momento. Então, vocês vão fazer até chegar mais ou menos nessa medida, tá bom? E aqui, ó, agora o que a gente vai estar fazendo é cortar o fio e arrematar. Lembrando que todos os arremates de pontinhas de fio eu sempre faço para o mesmo lado. Aqui eu utilizei já 4 rolos, tá? Aqui vocês vão ver um pouquinho mais de nozinho, porque acabei cortando sem querer, né? Um deles e eu tive que emendar, mas foram 4 rolos, 2 de cada cor para fazer a base. Então, já tem essa medida aqui de quanto a gente precisa para base. Claro que esse é nos meus pontos, na tensão do meu ponto, mas pode variar um pouquinho para mais ou para menos. Então, aqui é só você fazer a correntinha final aqui. Aí, a gente corta aqui o excesso. Tira aqui. E aqui você traz pra cá pra fazer o arremate, tá bom? Então, essa parte é só trazer aqui, enganchar em alguns pontinhos e queimar. Então, lembrando sempre pro mesmo lado os arremates. Essa perninha inicial, vou fazer a mesma coisa. Bom, e para confeccionarmos a lateral, nós vamos tecer um cordão com 8 pontos, tá? 8 correntes, mais uma para dar altura. 9 no total, vou até medir aqui com vocês. Ó, aproximadamente 9 centímetros também, tá bom? 9 correntes. Essa última foi só para dar altura, então, eu pulo ela, venho no anterior e aqui, ó, pela parte de trás, eu venho tecendo aqui os pontos, tá? Então, vem aqui, faz um ponto. No mesmo lugar, você vai tecer 3 pontos, então, faz aqui o segundo e o terceiro, certo? 3 pontos no mesmo ponto. No próximo é só um ponto. Então, aqui, opa. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, certo? E aqui agora, esse outro aqui, o último, é onde você vai tecer 3 pontos também. Então, você vem aqui, que é o último, né? Vai tecer 1, 2. Se ficar muito esgaçado, você pode botar esse fio pra cá e vir pro outro lado. É o mesmo ponto, só que pegar essa perninha aqui do outro lado, ó, tá? Pra fazer o terceiro ponto. Porque às vezes fica muito buraco muito grande, né? Pra evitar. Pronto, aí, ó. Fizemos 3 pontos. 1, 2, 3 no mesmo ponto de base. Agora, a gente tem aqui aqueles 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
desse outro lado. E aqui a gente não entra assim, ó, pegando as duas perninhas, vamos pegar somente a de trás, tá bom? Aí você vem, faz 1, 2, 3, puxar bem aqui que esse fio veio junto. 4, 5 e 6, certo? Então, vocês estão percebendo que a nossa lateral, ela não é redonda, ela é oval, tá? Ela vai ficar oval. Então, aqui agora, já é, ó, aquela corrente que a gente pulou para dar altura, aqui, e aqui é 1, 2, 3 pontos, os 3 pontos dessa lateral. Em cada um dos 3, a gente vai tecer 2 pontos agora, tá? Então, aqui eu já posso só pular essa corrente, já venho diretão, ó, no ponto mesmo. Vou fazer esse ponto aqui do início da segunda carreira bem apertadinho, tá? Pra ele não ficar muito à mostra, que é o final. Pronto. E aqui eu coloco um marcador, só pra mim não me perder, que esse aqui é o primeiro ponto da nossa segunda carreira, tá? Então, nesse mesmo lugar aqui, ó, eu vou fazer mais outro ponto, porque, como eu falei pra vocês, será 2 pontos em cada um dos 3 aqui dessa lateral. Então, aqui já fiz, ó, os 2 pontos. Pro próximo, agora eu faço mais 2. Aqui vai ficar bem apertadinho, gente, mas é normal, tá? Porque a gente vai tecer 2 pontos no mesmo buraquinho, né? Então, fica chatinho de passar. E no próximo, mais 2 pontos. Então, aqui eu finalizo o terceiro aumento. Certo? Agora, eu faço aqueles 6 pontos aqui do meio. Bom, aí agora, ó, finalizando, a gente chega aqui, termina os 6, né? Chega aqui nos 3 do outro lado, tá? Pra gente repetir o mesmo processo. Então, em cada um deles, você vai fazer um aumento. Aqui, ó, agora a gente vai fazer os 6 antes de chegar no marcador, tá? Já tô arrematando a perninha aqui inicial também, pra já ir adiantando um pouquinho essa questão do arremate. Bom, e aqui eu completo a segunda carreira, tá? O que nós vamos fazer agora é passar para a terceira carreira. Se você quiser passar na espiral, né, sem emenda de carreira, dá. É só você ir marcando onde é o início da carreira, igual eu fiz aqui. Eu só faço isso da primeira para a segunda, mas da segunda para a terceira eu já faço a emenda. Por que que eu faço isso da primeira para a segunda? Para não ficar aqui, ó, muito visível o lugar da emenda. Fica assim, tipo vamos dizer, um mondronguinho, sabe? Bem aqui assim, por conta daquela correntinha que a gente pula. Bem no início do nosso cordão de correntes. Quando a gente vem tecendo os pontos. Aí, o que acontece? Para evitar, eu faço isso agora, né? Eu faço a primeira, pulando da primeira para a segunda, já passo direto em espiral. Só que da segunda para a terceira, eu já faço a emenda. Então, eu venho aqui, eu finalizo o último ponto, que é o de número 6, né? Dessa parte reta, que é o que a gente tem 6 de um lado, 6 do outro. Aqui a gente fez 3 aumentos, então ficou 6 pontos e aqui 6 pontos. E aí, quando eu finalizar, aí eu venho aqui, tirar aqui o marcador, vou vir nesse primeiro ponto, aqui, ó, vou pular ele, vou vir atrás do segundo, ó, puxa essa laçada, essa aqui é a perninha inicial, vou trazer aqui pra não ficar na frente pra vocês, não atrapalhar. Então, pula esse primeiro, né, onde tava o marcador, que é o primeiro da segunda carreira, venho atrás do segundo, então, venho aqui, ó, pegando essas 2 alcinhas do ponto, pego a laçadinha e passo pra trás. Então, ela vai lá pra trás do segundo ponto, certo? Aí, o que que eu faço, ó, dou uma leve ajustadinha, tiro a agulha e venho aqui por baixo da laçada, onde ela passou, ó, bem aqui, certo? Por baixo do fio. E aí, pego aqui e coloco a agulha direitinho, ó, lá atrás. Pego outro fio aqui, ó, que vem do novelo, puxo, passo por baixo aqui disso aqui tudo, ó. Trago aqui pra frente. Sobe a altura de um ponto e faz uma corrente que equivale ao primeiro ponto da nossa terceira carreira, certo? E aqui não precisa marcar, porque já tá, ó, uma diferença de altura, né? Já dá pra saber onde é o início e o fim da carreira. Aqui agora o que a gente vai fazer, esse primeiro ponto, ele já entrou certinho
nos pontos da lateral aqui, não nesses aqui da parte reta, tá bom? Então, aqui, ó, nessa terceira carreira, a gente vai fazer um ponto sozinho no próximo aumento. Um sozinho, um aumento, um sozinho, um aumento. Isso são 3 vezes, tá? Então, vou fazer aqui. Já fiz o sozinho. Agora, eu vou fazer o aumento, que é o mesmo ponto, faço 2. E aí, repetir mais 2 vezes. Um sozinho, um aumento, um sozinho e um aumento. Aí, faço essa parte reta, que são os 6 pontos. Repito aqui, um sozinho, um aumento, um sozinho, um aumento, um sozinho, um aumento, 3 vezes. E aí, completo essa parte reta com mais 6 pontos para finalizar a carreira. Então, é só esse o processo dessa terceira carreira, tá? Só essa repetição. Olha, aqui finaliza a terceira carreira. Agora, a gente vai fazer a quarta, será até a quinta carreira, tá bom? E ao finalizar a nossa terceira carreira, a gente vai fazer aqui a emenda, ó. Pula o primeiro ponto, entra aqui atrás do segundo, por baixo aqui, ó, dessas duas laçadas. Pega essa laçadinha, pode até arribar ela mais um pouquinho pra ficar maior, fica melhor pra passar. Passa aqui pra parte de trás do segundo ponto. Agora sim, você ajusta até ficar mais ou menos essa altura, retira a agulha e vem aqui por baixo da laçada de onde ela passou, coloca a agulha dentro dela lá atrás, ajusta mais um pouquinho, pega o fio, passa aqui por dentro e leva, ó, a altura do ponto, e aí, enfim, aqui você faz o fechamento dessa correntinha que vale ao primeiro ponto da nossa quarta e última carreira. E aqui, a gente segue o mesmo entendimento, tá, ó? Nesse caso, vai aumentar um pontinho, então, é 1, 2 pontos sozinhos, para no terceiro você fazer o aumento. 1, 2 sozinhos, no próximo aumento. 1, 2 sozinhos e no próximo aumento. Então, o aumento, ele vai dar certinho em cima do último ponto de aumento da carreira anterior. Então, aqui, ó, 1, 2 sozinhos, e agora no terceiro, a gente faz aqui o aumento. Então, 1 e 2. Tá? Então, o aumento vai dar certinho aqui em cima do último ponto, tá vendo, ó? Do aumento anterior. E aí, repete, um sozinho, 2 sozinhos, no terceiro aumento. 1, 2 sozinhos, no terceiro aumento. Faz a parte reta, e aqui 1, 2 sozinho, no terceiro aumento, por 3 vezes. E finaliza aqui com a outra parte reta, até fechar aqui o último pontinho. Aqui, pessoal, já concluí as duas peças, ó. Então, agora é só você vir aqui, puxar esse fio, cortar, pra gente fazer a emenda aqui final, tá? Então, corta aí, ó, mais ou menos, bota sempre assim, em torno de uns 4 dedos, tá? E agora, puxa aqui esse que vem do rolo, e aqui com a agulha até de espessura mais fina pra ajudar, você vem aqui, ó, pula o primeiro ponto, vem atrás do segundo, como se fosse fazer aquela emenda que a gente vem fazendo. Aí, pega o fio, passa aqui pra trás. E agora, você vem no último ponto, ó, aqui na parte de trás, pegando aqui as duas alcinhas, né, os dois fios, mas somente a de trás, tá? Entra bem na parte, ó, sai com a agulha bem na parte do meio do ponto, bem em cima. Aí, pega aqui o fio, passa pra trás. E aqui a gente simula o ponto, ó, de como ficam os pontos iguais, tá? Todos os outros. E aí, só passar por alguns pontinhos aqui e fazer o arremate atrás, certo? E aí, fica assim. Lembrando que aqui, ao total, a gente tem a mesma quantidade de pontos que temos na peça central. Vou pegar ela aqui pra mostrar pra vocês, ó. Então, aqui, a gente tem 36 pontos. E aqui, a gente tem ao redor 36 pontos, certo? Porque daí, quando você vir costurando, ó, vai dar exatamente a mesma quantidade. Dani, eu não consegui fazer com que ficasse exatamente a mesma quantidade da minha peça, porque eu alterei, precisei mudar a quantidade de pontos, fiz com outra espessura de fio, tô adaptando e tudo. Tem algum problema? Gente, se faltar, digamos que essa peça aqui, ó, fique um pouquinho maior, não pode faltar aqui, mas essa aqui, se ficar 1, 2 pontos maiores, dá pra adaptar, até 2 pontos, tá? Se você fez o teste, ao final ficou, por exemplo, ficou 2 pontos maiores. Se você não quiser desmanchar, você faz a adaptação e vai sobrar 2 pontos aqui em cima,
certo? Agora, se você fez e não gostou, porque sobrou 2 pontos, por exemplo, sobrou 4, é só você diminuir na base aqui 1 ou 2 pontos, que aí vai poder diminuir também a quantidade total e combinar com a sua bolsa, certinho com a quantidade. Então, é uma questão de tentativa e erro, tá? Para quem for fazer adaptação, tem que fazer aí os cálculos mesmo, ir contando, deixar a preguiça de lado, ir contando para poder adaptar. Aí você anota no seu caderno de receitas de bolsa, porque quando você for fazer novamente, você já sabe como fazer, sem precisar ter que contar tudo de novo, tá bom? Você já aproveita aí essa dica. Agora, pessoal, eu vou falar para vocês a respeito da forração, tá? Eu acredito que fica muito melhor quando você forra a sua bolsa, porque fica muito mais profissional. Mas, claro, é opcional. Se você não quiser, você pula essa parte, tá bom? Então, assim, 2 opções de forração, tá? A primeira é você cortar o tecido maior, em torno de um dedinho, ó, em cada lateral. Então, corta ele maior, certo? Tanto da peça central como das laterais. Corta maior para que você depois venha, ó, digamos, você já cortou maior, né? Aqui, ó, tá sobrando, aí você vem dobrando aqui e vai costurando, certo? Aqui à mão mesmo, só dobrando e costurando. Então, essa é a forma de você fazer para quem não tem máquina. Costura de um lado ao outro, tudo certinho. Tanto aqui como na peça central. E você vai cortar um pouco maior, vai dobrando, certo? Assim, ó, e vai costurando. É uma forma. A segunda forma é você cortar exatamente do tamanho, tá? Então, ao invés de maior, você vai cortar no tamanho da peça. Então, vem aqui, ó, corta no tamanho da peça, certinho. Tanto aqui como as laterais, corta também exatamente no tamanho da peça. Cortou, aí você leva na máquina e vai costurar. Assim como a gente vai costurar as peças nesse formato aqui na bolsa, da bolsa aqui, ó. Você vai costurar o forro também. Você vai pegar as peças da lateral do forro e costurar aqui, ó, no tecido dessa forma. O tecido do forro junto com o tecido da peça central. Costura de um lado, costura aqui do outro, certo? E aí, depois vai ficar aquela bolsinha pronta, né? Aquele saquinho que você vai trazer aqui dentro. Pode até costurar as bordinhas na parte de cima daquele saquinho e trazer aqui dentro depois de montado para poder costurar, beleza? Então, esse é o processo. Você faz como você preferir. Faz aí e depois a gente passa pro próximo passo a passo. Agora, lembrando, se você for costurar à mão, primeiro você costura o forro, depois é que você vai unir as peças. O momento de tirar o tecido é agora, de qualquer uma das formas de forro que você for fazer. Tira o tecido agora. Se for costurar à mão, já vai costurando certinho nessa, depois na peça central. E aí, se você for costurar na máquina, você tira a medida, faz a costura na máquina, aí aqui a gente faz a costura das peças, né, do crochê, para depois trazer o forro e costurar na borda da bolsa já montada, certo? Para quem costura, vai fazer a costura do forro na máquina, depois de montada que você vai trazer o forro para colocar aqui dentro, para costurar, certo? Então, vamos lá fazer todo esse passo a passo. E agora, a gente vai unir as peças, pega aí o fio. Aqui a parte da lateral, a gente vai colocar meio a meio, tá? Então, bem aqui, ó, pode pegar retinho, o primeiro ponto é esse aqui, tá? Então, a gente vai unir com o primeiro ponto daqui. Só que quando você for entrar, você vai entrar olhando pra peça central. Então, ó, eu tenho que estar olhando pra peça central e não entrando direto aqui. Eu vou entrar primeiro nela, tá? Então, vem aqui, ó, procura o primeiro ponto que está aqui, certinho, e vem no primeiro ponto aqui, tá? Que esse aqui é o primeiro pra cá, né? Que eu fiz aqui meio a meio. E aí, você vem pegar o fio e vai costurando com ponto baixíssimo. Então, deixa um tanto assim, ó, pra remate. E aí, vem aqui, puxa, certo? E vai no próximo e faz um ponto. Ó, entra no próximo ponto aqui da peça central e no próximo ponto da lateral. E aí, faz aqui um ponto baixíssimo. Traz o fio, passa por dentro de tudo. Vem novamente, próximo ponto da peça central, outro da lateral. Passa por dentro e traz aqui para fazer ponto baixíssimo, tá? Então, esse é o processo da nossa costura.
Bom, e agora, depois de montado, ó, costurou a primeira, agora costura a segunda. A primeira você corta o fio e arremata, tá vendo? Já a segunda, você não corta o fio. Quando finalizar, ó, terminei de costurar aqui a segunda lateral, aí você faz aqui uma corrente e vai fazer agora pontos ao redor aqui da sua peça, tá? Essa é a carreirinha de acabamento. A gente vai fazer apenas uma carreira. Aqui no meu caso, né, eu vou fazer uma carreira, depois eu vou forrar. Depois que eu forrar, eu finalizo as outras carreiras, porque se eu subir muito, fica chato de eu forrar, né, a bolsa vai ficar muito alta assim, fechadinha, e fica ruim de eu entrar com o tecido e passar a costura. Então, eu faço só uma carreira e venho costurando. Então, a carreira a gente vai fazer assim, ó, pra cada mondronguinho, como eu falo, assim, a nervurinha alta, é o lugar que você vai entrar. Você não vai entrar equivalente à carreira de baixo, só essa que tá em cima, tá? Então, aqui essa corrente equivale à primeira, aí vem pro próximo, ó. Pega o fio e faz o ponto. Pula esse, vem pro próximo, nesse alto. E faz o ponto, e assim a gente vai fazendo toda a nossa carreira, tá? É isso aqui que dá aquela intenção de que a bolsa fica afuniladinha na parte de cima, tá? Fica bem estreitinha e bem bonita. Bem, pessoal, aqui eu já fiz o forro. Confesso que tive uma dificuldadezinha, porque aqui, como ele afunilou, né, a medida que eu tirei fez com que também afunilasse. Aliás, afunilou a bolsa e eu não tirei afunilando o tecido. Então, tive que fazer umas preguinhas aqui, ó. Fiz uma aqui, outra aqui. E outra aqui e outra aqui, pra poder a parte de cima do forro ser menor e compensar o que eu diminuí aqui na bolsa, tá? Porque eu vou costurar exatamente aqui, então não é embaixo. Eu vou costurar embaixo, dava certinho, né? Então, você pode, antes de costurar, vou até pegar aqui um outro tecido só pra mostrar pra vocês. Digamos que aqui é a peça central do tecido que eu cortei, tá? É maior, mas é só um exemplo. Então, ao invés de cortar retinho assim, eu diminuo um pouquinho aqui, ó. Aqui e aqui no corte, tá? Ó, deixa assim e aqui também, porque daí já vai dar mais correto com a bolsa, tá bom? Então, eu tive que fazer isso depois já de costurando, que eu percebi, aí eu fui afunilando já por meio de pregas. Fiz uma prega aqui, outra aqui, ó, só pra ajustar. Então, eu vou deixar falando isso aqui pra vocês, quando terem essa dificuldade, entenderem também, tá? Porque eu tô fazendo junto com vocês, a gente vai errando e aprendendo, né? Então, aqui agora o que eu vou fazer é dar uma pause e vou fazer aqui a costura e a colocação da minha etiqueta, tá? Porque minha etiqueta eu vou colocar aqui, ó, aqui mais embaixo. Então, eu vou ver direitinho onde é o centro, vou colocar aqui, porque o forro vai cobrir aqui essas perninhas, senão não vai cobrir as perninhas se eu colocar muito em cima, tá? Então, por isso eu vou estar colocando aqui, ou aqui mais ou menos, ó. Porque daí ela vai conseguir cobrir. E pra mim colocar a etiqueta, eu vou preencher mais uma carreira, tá? De pontos, ponto sobre ponto. Porque daí, quando eu botar a etiqueta aqui nessa primeira carreira, não vou ter dificuldade, ó, porque ela vai cobrir aqui, ó, não vou ter dificuldade de fazer a segunda carreira. Por isso, já vou fazer logo a segunda. Aí, venho, coloco a etiqueta e depois faço a costura do forro aqui na bolsa. Antes disso, né, quando eu for passar, vou mostrar aqui já pra mim passar pra segunda carreira. Aqui fiz aqui, ó, os dois do meio. Vocês podem perceber que eu mostrei num vídeo mais rápido, mas eu fiz um bem em cima aqui da costura, dois bem no meio, ó, no meio que eu falo aqui da lateral, e o outro em cima da costura. E depois, ó, um em cada nervurinha, tá? E assim, fiz a carreira toda. Então, aqui, vocês podem entender que eu terminei aqui nos dois últimos pontos do meio. Esse aqui da nervurinha, da costura, é o que eu fiz a correntinha. Então, eu vou pular essa corrente, venho no primeiro ponto, baixo. Aqui, ó, pego a laçada, faço aquela mesma emenda de carreira, tá? Ó, pego a laçada, solto aqui, venho por baixo, que vai dar exatamente aqui no primeiro pontinho, que foi aquela correntinha, que eu já equivalei ao primeiro ponto. Pego a laçada, boto aqui na agulha,
pega o fio, passa e traz aqui pra frente. Então, a primeira correntinha que vale o primeiro ponto da nossa segunda carreira. E aqui eu vou fazer só ponto sobre ponto. Então, concluindo ela, eu finalizo o processo que eu expliquei pra vocês. Vou colocar a etiqueta e vou costurar o meu forro. Mas eu não corto, tá, o fio. Eu só concluo a segunda, reservo, faço esses processos da etiqueta e do forro e depois eu continuo o crochê. Olha, pessoal, aqui eu fiz aquela primeira, né? Aí coloquei a etiqueta entre a primeira e a segunda. Então, 1, 2, 3, 4 carreiras no total, certo? Olha, já ficou assim, com o forro e com a etiqueta forradinha aqui, ó, as perninhas dela. Se você for colocar a etiqueta de costura, você pode até colocar um pouco mais em cima, pra ela vir até aqui, tá bom? Já cortei aqui, ó, o fio, uns 4, 5 dedinhos. E aí, é só fazer aquele que eu ensinei pra vocês aqui, onde a gente finaliza conforme o modelo aqui da bolsa, né? Pulo o primeiro, vem atrás do segundo, a mesma coisa que a gente fez na lateral. Mesmo processo, tá, ó. E aqui vem no último ponto, até o meio aqui dele, ó. Pega o fio e passa aqui pra trás. E aqui você vai arrematar com muito cuidado, pra não ficar mostra, né? Deixa pra arrematar mesmo na lateral, mas faz com que esse fio, você vai com a agulha mais fina, baixar mais um pouco e depois arremata um pontinho para um lado ou pro outro, para não ficar muito visível aqui esse arremate final, certo? E aí, só costurar aqui o botão magnético, perdão. E aí, agora a gente vai fazer a nossa alça de mão, lembrando que ela é opcional, se você não quiser, aqui já tá finalizada a bolsa, é só colocar a alça de correntes, por exemplo, já está ok. Olha, aqui ó, a gente faz um cordão de 24 correntes, tá? Em torno de 24 centímetros também. Pula essa última corrente, vem na anterior e na parte de trás da corrente você vai tecer pontos baixos, tá? Faz todo o cordão preenchendo para cada corrente um ponto baixo. Ao finalizar, você faz a corrente para dar altura, vira a sua peça e volta tecendo pontos, um ponto para cada ponto da carreira de base. E, pessoal, aqui já fiz 4 carreiras, tá? É o que eu preciso pra essa alça. Se você quiser fazer até 5, dá, porém, meu fio, ó, acabou. Tem só um restinho mesmo. Esse aqui são os últimos 2, né? Dos nossos 6 rolos. Então, é o suficiente. Aqui a gente vai dobrar nossa peça assim, ó. E nós vamos costurar, tá bom? E ela vai ficar aqui essa espessura, que é a nossa alça, ó, dessa forma. Certo? Então, aqui, já fiz um pontinho aqui a mais, ó, só uma correntinha depois que eu finalizei. E vou cortar aqui até onde esse marfim tá indo, tá? Esse nudezinho aqui, ó, tá indo, que é o último que tem dele mesmo, né? Eu vou cortar aqui e esse fio eu vou usar pra fazer aqui a minha costura, tá? Aí, agora é só costurar ponto com ponto, pode ser com a agulha de tapeçaria ou pode ser com a própria agulha de crochê um pouco mais fina. Meus amores, já finalizei, já até coloquei aqui as argolas articuladas, ó. Você posiciona certinho na alça e na bolsa. E aí, fiz os arremates e finalizei aqui a parte da minha alça. E agora é só colocar a outra alça, que é a alça de correntes. Ela vai sendo fixada aqui na minha argola articulada, tá? Essa alça é opcional. Inclusive, até essa alça de crochê, se por acaso pra você acabou o fio ou você não quer fazer de crochê, você pode estar fazendo ou colocando, né, uma alça como essa aqui, ó, por exemplo, tá? Que é uma alça de pedrarias, tem na Bags Acessórios também. E aí, ela é um pouquinho maior, ó, medindo aqui pra vocês verem, um pouquinho maior.
Dá até pra colocar de ombro, tá bom? Então, tem essa outra opção, mas eu estou amando ela dessa forma. Me diz aí qual é o gosto de vocês. Preferem alça de pedraria ou essa alça de crochê? Podem fazer outras alças de crochê, tem a alça tubular, tá? Que tem aqui no canal, já tem aula dessa alça, que é muito linda também. Vocês podem adaptar, tá bom? Então, é isso, meus amores. A nossa bolsa midi está prontinha. Estou apaixonada, amando mesmo o resultado dela. Finalizada, maravilhosa. E a gente pensa que ela é pequena, mas aqui dentro tem espaço para caber muita coisa. Então, é uma bolsa que dá até pro dia a dia, com certeza. Então, é isso, meus amores. Fiquem com Deus. Beijinhos. Foi um prazer trazer essa aula para vocês. Não esquece de conferir se você deixou o like, seu comentário, se é inscrito ou inscrita no canal. E lembra de compartilhar, tá? E aí, já trarei novas aulas para vocês. Então, até mais. Beijinhos. Tchau.